Prezados irmãos, no corpo místico de Cristo, em Jesus e em Maria, mais um dia para vivermos a nossa fé, mais um dia para nós evidenciarmos a nossa fé. E essa fé, ela só pode existir a partir de um sopro teologal, e este sopro teologal é o que anima a nossa fé e as nossas atitudes. É o próprio Espírito Santo que impulsiona este sopro teologal. É o próprio Espírito Santo que dinamiza nossas atitudes para que elas deem testemunho da pessoa de Cristo aqui na terra. Para que esta fé teologal aconteça, é necessário que nós descubramos que Deus está em nós. Ele se descobre em nós e Ele faz de nós seus instrumentos e nos conduz à santidade. Deus se procura dentro de nós. Ele quer se encontrar em nós como vitrais de uma catedral, como ícones da sua presença, como imagens da sua presença. Deus se procura em nós, diz Santo Agostinho e também Santo Ambrósio. E como Ele quer encontrar o lugar do seu trono, como Ele quer encontrar o lugar de sua glória, como Ele quer encontrar o lugar do seu repouso dentro de nós. Esta fé teológica de que fala Santo Ambrósio faz com que um homem encontre o seu pleno desenvolvimento nessa terra, descubra a sua divinidade de Filho de Deus e a sua semelhança com Cristo. Uma pessoa só vai evitar o pecado, e o pecado deliberado, quando ela reconhecer-se como criatura, como Filho de Deus, como imagem e semelhança. Numa palavra, quando descobrir a sua própria divinidade. Quando a pessoa descobre a sua própria divinidade, ela se autorrespeita. Ela celebra a presença da Trindade em sua vida. Ela evita o pecado e as ocasiões. Porque o pecado, ele necessita de vontade, de intenção, projeto e prática, né? E dentro disso, a ocasião favorável para que aconteça. Quando eu e você temos consciência da nossa divinidade batismal, nós evitamos o pecado de uma maneira mais espontânea. Não digo de uma maneira mais fácil, mas de uma maneira mais espontânea. Porque sabemos que reside em nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo em plena harmonia. Nós precisamos fazer o inventário das graças e torná-las nossas. Quem diz isso é Santa Catarina de Sena. Nós precisamos fazer o inventário das graças que nos foram dadas no batismo e transformar em nossas. Quantas graças, quantas aptidões, quantos benefícios divinos você e eu temos e nem sabemos que temos, porque nem queremos saber do que se trata. Quantas graças embutidas em nós do batismo e nós nem queremos saber quais sejam. E por isso não usufruímos. Do que adianta ter 100 milhões que foram doados a você na sua conta se você não vai ver? É assim, e infinitamente assim, com aquelas graças recebidas no batismo, graça para vencer o pecado, para dominar a dor, para suportar as aflições, para ter discernimento e sabedoria nas decisões, para conviver com o mal, para conviver com o que é tipicamente ruim, para lidar com pessoas que nos rodeiam profundamente, instrumentos de Lúcifer no nosso meio, para enfrentarmos as vicissitudes, as necessidades corporais, espirituais, psicológicas. Tudo isso nos foi dado no batismo. E tudo isso por quê? Porque Deus nos viu no plano de sua intimidade e nos quis fazer subir até Ele pelo batismo. Olha que coisa linda de Santa Catarina de Sena. Deus nos viu no plano de sua intimidade e nos quis fazer subir até Ele pelo batismo. Irmãos e irmãs, como somos grandes, apesar de pecadores.
Como somos grandes, apesar de pequenos. Como somos grandes, apesar das limitações. Deus se importa comigo, me criou, imprimiu em mim o seu selo pelo batismo, me identificou com Ele na pessoa de seu Filho, uma vez que o Filho é humanado. Muita gente pergunta, como faço para ser santo? A primeira coisa é descobrir a nossa dignidade de filho de Deus. Depois a oração, a humildade, a submissão ao Espírito Santo. Dizia Santa Míriam de Jesus crucificado, a pequena árabe do Carmelo. Quando eu descubro a minha dignidade de filho de Deus, eu vejo que não fui feito para o pecado, para as coisas baixas, para as mediocridades do pecado, porque o pecado leva para a baixaria, a mediocridade. Nos coloca na lama com os porcos e nos faz menos dignos que os porcos. É assim que o pecado nos afasta de Deus. O desejo que Deus tem de nos ver santos vem de toda a eternidade. Deus sempre quis a nossa santidade. Deus projetou a nossa santidade. Deus desejou a nossa santidade. Devemos entrar na pessoa que é Deus e mostrar para os outros que Deus é possível. Sabe quando você convive com um ateu, que ele discorda em número, gênero e grau da sua fé em Deus? A sua função, meu irmão, a sua função, minha irmã, é mostrar para o ateu, não é? Que Deus é possível. Muito mais do que provar a existência de Deus, você e eu somos chamados a mostrar aos agnósticos, aos ateus, aos indiferentes, aos profanadores, blasfemadores, zombadores da dignidade de Deus, que às vezes está dentro da nossa família, num domingo, numa mesa com cerveja, numa mesa com feijoada e carne de porco, na zombaria dominical, passando por cima da obrigação da missa dominical, mas com tempo disponível para encontros em sítios, ao lado de piscinas, e o assunto é o deboche de Deus. Não precisamos provar que Deus existe. Isso nem nos compete. Compete à Igreja e seu sagrado magistério. Mas nos compete mostrar a esses zombadores e zombadoras de Deus que Deus é possível. E a gente mostra que Deus é possível quando mostra que Ele reside em nós, que nós somos sua morada, sem nenhuma hipocrisia no que eu estou falando. Quantas pessoas perguntam o que é a graça? A graça não é outra coisa, senão a nossa participação na vida divina, diz a Santa Igreja. A graça é aquilo que imprime o caráter de Deus, né? Essa nossa unidade, essa nossa interferência em Deus e a interferência de Deus em nós. A graça não é outra coisa do que a participação na vida divina, na intimidade com Deus. Eu sei que Deus existe porque participo de sua intimidade. Eu sei que Deus existe não só pelas graças que dele recebo, mas pelo seu amor que eu experimento, pela sua graça que infunde em mim a sua própria essência. Eu sei que Deus existe porque eu sou sua criatura. E muito mais que um animal, que uma planta, que um pássaro, que uma montanha, que o fogo, que o calor, que a lua, que o sol. Eu sou uma imagem e semelhança de Deus, um selo abrasivo da sua existência. Se eu não me comporto assim, é hipocrisia teologar. É hipocrisia catequizar, pregar, doutrinar, insistir com as pessoas, mostrar passagens, mostrar artigos religiosos, documentos da Santa Igreja, se eu não me sinto este ser embutido em Deus, como que informado em Deus, como que unificado em Deus. Tem gente que diz assim, eu não sou nada, eu não presto para nada, eu sou miserável pecador, eu sou a desgraça viva. Opa, cuidado, você está pecando contra a beleza do Criador que está em você. Se você é tudo isso, então você é do demônio.
Se você é essa criatura que não presta para nada, um desgraçado, miserável, pecador, um andarilho da miséria humana, então você pertence ao diabo. Você é propriedade exclusiva de Lúcifer. Aí tá certo. Mas ainda assim é um convite para você se aproximar do manancial da graça. Humildade não é complexo de inferioridade. Humildade não é negação do meu valor. Humildade não é deixar que os outros me pisem, me ridicularizem, me difamem publicamente. Para isso existem as leis policiais de defesa da sua dignidade e use-as. Hoje, se você brincar moralmente com alguém, tem processo. Então, por que você vai deixar na sua comunidade que alguém lhe rebaixe? Vá atrás dos direitos. Procure a polícia e a imprensa. E esses inimigos vão ficar caladinhos, porque o cachorro só ladra, porque está atrás dos portões. O cachorro só ladra, porque tem um portão segurando ele. Se viesse para cima de você, você reagiria. Então é preciso que a gente tenha uma noção. Complexo de inferioridade não casa bem com a humildade. A humildade é uma sensação, é um pensamento, é uma conscientização que nós nada somos sem Deus, que nós nada somos sem sua graça, que nós nada somos sem seu amor. E aí essa dependência maravilhosa, essa dependência gostosa, essa dependência benéfica de Deus não nos subtrai, não nos esmaga, rebaixa e nem que torna vulnerável a nossa presença no mundo. Quando eu trabalho com pessoas que trazem para mim essa ideia, irmão, eu estou aqui conversando com o Senhor porque eu não sou nada, não presto para nada, por isso que eu não sinto o amor de Deus, eu não sinto seus dons, né? E eu digo para elas que não é assim. Quando nós temos a dimensão de que somos pecadores, tem um limite: Jesus no Calvário, Jesus em Belém, a chegada do Verbo. Aqui ganhamos valor, aqui ganhamos bênçãos, aqui ganhamos a sua graça e virtude. Então, muito cuidado com essas ideias. Eu não presto para nada, eu sou a fina flor da miséria. Não. Se assim fosse, Deus tinha ficado com o encanto dos seus anjos, querubins, serafins, tronos, dominações, potestades. Se colocar numa atitude de inferioridade, negar o sangue de Cristo, que lhe mereceu o valor, que lhe deixou mais belo que os próprios anjos, revestido de ouro e prata, revestido com a púrpura divina, candidato à ressurreição. Você é, meu irmão, você é, minha irmã, um ressuscitado vivo, uma ressuscitada viva. Não se preocupe com a morte. Você já é um ressuscitado vivo. É promessa do Salvador. Todo aquele que crê em mim não morrerá jamais. Então hoje eu queria terminar essa nossa conversa, que não é pregação, que não é curso, que não é live, que não é nada disso, é uma conversa entre irmãos, com esta notícia: Deus é possível. Deus é possível em mim, Deus é possível no outro, Deus é possível no mundo. Mas eu sou representante deste amor de Deus. Eu termino contando para vocês. Eu fui missionário em uma capela, em uma determinada paróquia. E a minha missão era visitar as famílias antes da missa. Então eu ia mais cedo, porque a missa era às 17 horas, e eu ia 2 horas visitar as famílias. Meu Deus, como dizer que Deus era amor numa casa onde a família não tinha almoçado, porque não tinha comida? Como dizer para aquelas pessoas que Deus se importava com elas? Meu Deus, jovem consagrado que eu era, como dizer que Deus era louco de amor por aquela mulher cujo filho tinha sido morto pelo tráfico de drogas, pela facção criminosa, há 2 dias? Como eu poderia dizer que Jesus deu a vida para nos salvar numa família que nem cadeira, nem banco para sentar tinha? Tomavam as refeições no chão, acocorados no quintal. Como eu iria dizer que Deus era amor naquela família cujos pais estavam no fundo de uma rede, abandonados pelos filhos, que também não tinham nada?
E eu entrava em crise, meu Deus. E às vezes era uma visita social. Era apenas uma visita de amizade, um afago catequético. Até que um dia, nas minhas reflexões, eu entendi: você é a presença desse Deus, da manifestação desse amor que está faltando. Foi então que eu parti para o desbravamento pastoral, da luta de recursos, por recursos, da luta por alimentos. Naquele tempo não se chamava cesta básica, né? Naquele tempo se chamava mercantil. Consegui um mercantil para aquela família. Consegui médicos, consegui dentista, consegui a visita de assistentes sociais da prefeitura do estado, consegui rede nova para aquelas pessoas idosas que já estavam naquelas redes há 10 anos, consegui bancos e cadeiras, fazer uma grande campanha para atrair benfeitores. E quando eu fiz isso, eu descobri, eu era responsável pela tradução do amor de Deus naquelas casas. Eu era responsável para traduzir Deus para aquelas pessoas. Me desculpe a expressão, eu era o logotipo de Deus para aquelas pessoas. Porque quando eu falava do amor de Deus, eu via lágrimas das pessoas, mas de revolta. Elas querendo criar coragem para me dizer: irmão, se Deus me ama, o que é isso aqui? Se Deus é amor, que fome é essa? Se Deus é misericórdia, que assassinato cruel foi esse? Se Deus é tão bom e clemente, por que essas paredes estão caindo? Se Deus se importa comigo, eu não tenho onde me sentar nem receber ninguém. E aí é que está, meu amado. Ao invés de perguntar onde está Deus, a pergunta é: onde está você? Onde está a sua fé? Onde está o seu catolicismo? Onde está o meu catolicismo? Onde está a minha consagração? É muito fácil para freiras visitar favelas, porque quando elas chegam em casa, elas têm que abrir a geladeira muito devagar, porque senão a quantidade de iogurte cai no chão. Mas não é isso que as nossas freiras fazem. Elas vão para anunciar o Evangelho e fazer o que está ao alcance delas para minorar a pobreza. Não daremos jeito, porque é um ato contínuo, é uma realidade social. Mas no que comporta o testemunho inequívoco da fé, não adianta falar de Deus, é até uma covardia, me desculpe. Você chegar para uma mãe que acabou que o filho foi assassinado e dizer: mas foi vontade de Deus, Deus ama a senhora, o seu filho está na luz. Isso é até a covardia pastoral. Muitas vezes é uma presença silenciosa. Muitas vezes é uma presença de amor. Muitas vezes é uma atitude a partir da perspectiva do que eu estou vendo e acontecendo. É bom dar cesta básica, mas o melhor é estar engajado no projeto e ir onde o projeto vai. É bom dar um dinheirinho para comprarem marmita para os pobres, mas é bom ir ver com os olhos a Toca de Assis, feminino e masculino, dando sua vida na Praça do Ferreira, na Praça da Bandeira, na Praça da Faculdade de Direito, onde quer que a Toca de Assis vá. E não só a Toca de Assis, mas as comunidades Shalom, Face de Cristo, Nova Jerusalém, leigos do ECC, leigos das equipes de Nossa Senhora. Essa semana em Baturité, eu conheci um casal que levam comida aos pobres gratuitamente. Um médico, uma psicóloga, que tiram um tempo de sua agenda diária, mensal, semanal, para matar a fome e ainda leva água. Para que ninguém saiba, sem fotografia, sem aplauso, sem condecoração na Assembleia Legislativa, sem plaquetas de ouro na prefeitura, sem tapinha nas costas de pessoas, mas fazendo valer o seu batismo. Quero terminar dizendo isso, que cristianismo hoje é atitude, cristianismo hoje é prática. Passou o tempo das devoções, passou o tempo das mãos levantadas na missa, passou o tempo dos glórias e aleluias. Agora é o tempo de enfrentar a grande Babilônia,
que são os tempos atuais. As orações e o abraço do irmão Emanuel Maria, consagrado que sou da comunidade Cristo Dominus,